Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida, de bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. E também nós pedimos neste momento perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas. Entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a saúde, a cura divina para os doentes, a libertação para os oprimidos e a vitória em tudo aquilo que cada um necessita, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. Também pedimos
a inspiração para esta programação, que todos estejamos inspirados, tanto quem vai pregar a palavra como quem vai ouvir a palavra, que estejamos inspirados para recebermos aquilo que Deus tenha para nós mais esta vez. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados e preciosos irmãos, a escritura que vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 29 em diante. Gênesis 1, 29. E enquanto vocês procuram, nós vamos então trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é republicado em nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos que nós temos, não é? E assim que o programa é publicado no canal do YouTube, nos grupos também são publicados simultaneamente, e qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, então é só entrar em contato fazendo a tua solicitação. E só não esqueça de mandar o teu nome para que nós possamos criar então o seu contato, não é? E também lembrando que é uma gentileza, este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos vocês que estão conectados com a nossa programação virtual estão convidados. Você pode vir e adorar juntamente conosco, não é? Muito bem. Dito todas estas coisas, agora então nós vamos para a leitura conforme anunciamos. Versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia 6º. Amém. Esse foi o último dia, né, da criação aqui. Isto é, o último milênio, não é? E que Deus possa acrescentar as suas bênçãos a essa sagrada leitura. Agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, que tem por título Confio em Deus. E esta canção, ela é interpretada na voz do cantor Edgar Martins, não é? É um cantor bastante antigo e uma canção também bastante antiga. Então vamos ouvir. Ouçamos
e meditemos. Confio em Deus aonde quer que vá, em terra firme ou sobre do mar, e seja pois por onde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja pois por onde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja pois por onde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, nós estamos com a mensagem diante de nós aqui. O título da mensagem que está em apreço, em estudo, nesta série de programação, é Poder de Transformação, né? E nós vamos dar continuidade, então, aqui, começando do parágrafo 182 em diante. Então, o profeta de Deus, William Branham, continua assim, deste parágrafo em diante. Veja seu milho híbrido. Hoje dizem, esse é o melhor milho. É um assassino. É o que está nos matando. Sua vida não foi feita para... Seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para o grão original. Por isso nós lemos a Escritura ali, quando o Senhor Deus, no sexto dia da criação, Ele ordenou que toda erva, toda semente, né, toda árvore que desse frutos, serviria para o alimento do ser humano e também dos animais viventes. Todo animal, réptil, ave, enfim, todos esses animais deveriam também se alimentar das sementes, dos frutos das árvores e assim por diante. Agora, tem um assunto importante aqui que eu gostaria de frisar, antes de continuarmos, né? Nós estamos parados aqui no meio do parágrafo ainda, né? Se você observar, o Senhor Deus não disse aqui que era para nós nos alimentarmos de animais, de carnes. Você observou isto? Era para se alimentar de sementes
de ervas e frutos, mas não disse que era para nós nos alimentarmos de carne. E aí, um certo dia, aliás, uma certa noite, não é? Nós estávamos em nosso culto na cidade de Campinas, naquele endereço já citado, e nós estávamos lendo, justamente nós estávamos gravando o livro de Gênesis. E aí, como nós tínhamos gravado este capítulo, então nós fomos comentar com os irmãos acerca da alimentação do ser humano. Então, lembramos que neste capítulo, o Senhor Deus não disse para nós comermos a carne dos animais. Você deve observar isso, que é um assunto importante, não é? Mas no Novo Testamento, nós encontramos que não tem nenhuma proibição para que nós comamos carne. E eu fiquei achando interessante essa mudança. E aí depois, continuando a leitura do livro de Gênesis, que aqui ainda é o capítulo 1, não é? Neste caso aqui. Continuando a leitura, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e assim sucessivamente, quando chegamos no capítulo 9, então ali já era depois do dilúvio, no capítulo 9. E então ali nesse capítulo 9 de Gênesis, você vai encontrar que o Senhor Deus disse que os animais limpos eram para o sustento do homem, do ser humano. E nós ficamos achando interessante isso. Por que que na criação original o Senhor Deus disse que era para se alimentar de ervas, sementes e frutos da terra? E no capítulo 9, depois do dilúvio, então o Senhor Deus ordenou que os animais limpos eram para servir de mantimento para o ser humano. Então é por isso que no Novo Testamento não tem nenhuma proibição para que nós comamos a carne, não é? São Paulo, o apóstolo, disse: quando você for no açougue, você não pergunte nada, compre do que estiver vendendo ali no açougue, não é? E aí ficamos com essa dúvida: por que seria então a diferença entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 9, não é? Eu achei muito interessante que quando o povo de Deus está ali participando, está atento para as coisas que estão sendo ditas ali, isso é muito bom. Há uma operação do Espírito Santo quando o povo está atento ali, não é? E aí, quando nós estávamos vindo embora, depois do culto, uma irmã mandou uma mensagem para nós. Uma irmã que estava ali no culto mandou uma mensagem e ela disse: pastor, não seria o caso de que a criação original representa o milênio? Então, no milênio, então eu vou contar um outro fato para os irmãos. Um certo irmão que gostava muito de caçar, junto com o profeta William Branham, nosso profeta, não é? Então, um dia esse irmão perguntou a ele assim: irmão Branham, no milênio nós vamos poder caçar juntos? Aí a resposta do irmão Branham foi essa: não, meu irmão, no milênio não haverá nada que possa morrer. Então, juntando as partes, né, as escrituras e também o que o profeta disse, a irmã estava certa. Na verdade, quando ela me mandou a mensagem, ela estava certa. Aquilo no começo, a criação original, representava o milênio.
depois do dilúvio veio a vontade permissiva de Deus, não é? Para que nós pudéssemos matar os animais e comê-los. Mas isto foi pela vontade permissiva. E quando nós voltarmos para a nossa condição original, que será no milênio, então no milênio não haverá mais mortandade de animais. Então o profeta disse que não ia poder caçar junto com o irmão, porque lá no milênio não haveria nada que pudesse morrer. Então às vezes eu gosto de contar essas bênçãos assim, transmitir para os irmãos, porque isso é edificante para todos aqueles que desejam compreender, que desejam colocar em prática aquilo que está escrito e aquilo que nós acreditamos ser a verdade, não é? Então, vamos continuar ainda aqui no mesmo parágrafo. Nós tínhamos parado aqui em um ponto final, no meio aqui do parágrafo. Essa é a razão porque seus pais e mães, e assim por diante, viviam mais. Porque ele falou sobre a planta híbrida, o milho híbrido. E eles dizem que o milho híbrido é o melhor milho que tem, não é? Mas o profeta disse: não, isso é o que está nos matando por ser híbrido. Essa alimentação hibridizada é o que está nos matando, ele disse. Agora, no original não era assim, não é? Então, ele continua aqui, é por isso que nossos pais ou nossas mães, não é, viviam mais. Essa é a razão porque eram robustos, homens de 70 e 80 anos de idade eram rústicos e robustos. Veja, eles se alimentavam das coisas naturais. Observe esses velhos homens das montanhas por aqui, alimentam-se de veados e dos grãos originais. Ponha um homem aqui na cidade, aqui vem ele, um frouxo com cerca de 35 anos, 40 anos de idade nele, certamente, bem, eu saí do meu tema, não saí? Quer dizer, ele começou a falar isto aqui agora, e ele disse, eu saí do meu tema. Então, certamente, voltaremos para o tema, possivelmente, né? Ele queira ter dito isto. Note, porém, estou tentando lhe passar isto. Isto é a civilização, o que chamamos de cultura. Cultura. Ouve-se tanto disso. Agora, você já ouviu qual é minha avaliação de cultura? É um homem que não tem coragem suficiente para matar um coelho, mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro o mata. Deste modo, isso é o que eu penso de cultura. Veja, isso é isso mesmo. Veja, nós não... Bom, ele está dizendo aqui que, na verdade, os homens modernos são inteligentes, estudiosos e fracos. É isso que ele está dizendo aqui. E não tem coragem de matar nem sequer um coelho, não é? Deus não vem por... não é aculturar um homem para dentro de Deus. Não se pode civilizá-lo para dentro de Deus.
ele nasce uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus e nunca pode ou pôde ser nenhuma outra coisa, a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disto. Agora, como ele tem seu tipo de Éden e por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden. Agora, o que é ele? Culturas, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores finamente polidos, educação de PhD, desculpe aqui, DA quer dizer um título, né? DA, D, PhD, LLD, doutor em literatura, doutor em divindade, doutores. Toda vez que você pronuncia isto, isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem longe. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras rit, rant e tot e carre e fete, expressões do povo rural. Então isto aqui, que ele citou aqui, essa porção de palavrinhas aqui, ele quer dizer aqui que são as expressões do povo rural. Isto é, o que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte, que nós não queremos um pregador caipira, um pregador que não tenha um bom português aqui para nós, no Brasil, não é? Se fosse lá nos Estados Unidos, seria um bom inglês. Mas aqui, as igrejas, nós, por que não dizer assim, não é? Nós fazemos parte de tudo isto, e aí nós não queremos um pregador que não tenha o seu português correto, que não saiba falar muitas coisas, que fale de alguma maneira um tanto errada e tal, não é? Eles não querem isso. Eles querem algo bonito. Essa é a mesma coisa que Caim tinha em mente. Seu pai, no princípio, ofereceu flores e frutos da terra, quando Deus queria sacrifício. O homem, com a revelação de Deus, foi sangue, não uma pera, ou um pêssego, ou uma ameixa, ou o que fosse, ou um damasco, como dizem agora. Então, o profeta está dizendo aqui que Abel, a Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 11, não é? A Bíblia diz que Abel, pela fé, ofereceu a Deus o melhor sacrifício que Caim. E fé significa revelação. Então, por que Abel ofereceu um sacrifício de um cordeiro e ele cortou a veia jugular ali do cordeiro, rasgou com uma pedra pontiaguda, não é? Ali, e o sangue jorrou, e depois ele ofereceu aquele sacrifício a Deus. Porque ele sabia que o pecado de seus pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, não era fruta, era sangue. Agora, Caim, como não tinha nenhuma revelação e por isso não foi aceito por Deus, ele pensava que o pecado de seus pais
era comer a fruta. Na verdade, a Bíblia não diz que eles comeram uma fruta. A Bíblia diz que eles comeram do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Não diz que eles comeram da fruta da árvore. A fruta é outra coisa. O fruto, a Bíblia não diz assim que toda árvore que produz bons frutos, ela é boa para se comer, é árvore boa, não é? Chamada como árvore boa. Mas a árvore má, ela produz maus frutos. E de que árvore Jesus estaria falando? Ele estaria falando das nossas pessoas, do ser humano, como sendo árvore que produzam frutos. Então, fruto são os nossos procedimentos, as nossas maneiras de ser, de agir e de tratar e assim por diante. Então, o bom fruto vem da boa árvore e o mau fruto vem da má árvore, não é? Porque nós somos tipificados aqui na parábola do Senhor Jesus Cristo como árvores, não é? Então, não era uma fruta, por isso o sacrifício de Caim não foi aceito. Mas como Abel tinha revelação de qual teria sido o pecado de seus pais no Éden, no jardim do Éden, então ele ofereceu um cordeiro e derramou o sangue. Somente o sangue poderia apagar aquele pecado. Aliás, a própria Bíblia diz que não havendo derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecado. Desde lá do Éden, por isso o apóstolo Paulo disse na carta aos Hebreus, não é? Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. Porque Caim não sabia, não tinha revelação. Agora, você já reparou quantos crentes sem revelação tem hoje sobre o pecado original? Eu acho que, sem nenhum exagero, seria o quê? Uns 96, 97% dos crentes não tem revelação do que teria sido o pecado original lá no Jardim do Éden. Mas eu preciso terminar esse parágrafo, não é? Foi o sangue que nos trouxe para fora do Jardim do Éden. Um sangue degradado, uma mulher que deixou a semente da pessoa errada ser plantada em seu ventre e começar isso. Eu tenho que parar aqui porque a hora terminou, não é? E nós vamos então orar agora para agradecermos e pedirmos a Deus que continue nos ajudando cada dia. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos concedeu mais este privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra e, acima disto, estarmos crendo nela, estarmos recebendo ela, a Tua santa palavra, Senhor. Não está havendo dentro de nós nenhuma rejeição do que está sendo dito da palavra, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por isso, e eu peço que o Senhor cure todos os doentes, liberte todos os oprimidos, expulsa os demônios que perturbam cada vida, demônio de vício, demônio de intriga e demônios de todas as espécies que tiram a paz dos lares, das famílias. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, entregando todos nós em Tuas benditas mãos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final então da nossa apresentação de hoje.
Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele nos permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Amém e amém.